Olá família Table, seja bem-vindo ao estudo bíblico da nossa igreja. Hoje nós estaremos dando continuidade ao ensinamento sobre os pilares da igreja Tables. Temos falado de ensinamentos que têm transformado o nosso coração. Se você ainda não assistiu, está aqui abaixo os outros 3 ensinamentos que nós já falamos. Nós já falamos sobre viver o evangelho puro, focados na família e a inovação guiada pelo Espírito. 3 ensinamentos para poder mudar nossa perspectiva e hoje nós vamos falar sobre centrados no reino. Mas deixa eu me apresentar, se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é Matheus Canguçu, sou pastor da Igreja Tables em Cascais, em Portugal. Estou aqui para te servir ensinando a palavra de Deus para você se aprofundar ainda mais na palavra, se aprofundar naquilo que Deus tem para a sua vida. E eu oro para que você esteja com o coração aberto e com expectativa para aprender ainda mais, para que gere fome no seu coração e você se aprofunde no que Deus tem para a sua vida. Amém? Antes de nós entrarmos no ensinamento em si, eu só peço para você fazer 3 coisas bem rápido: compartilhar para a plataforma entender que o conteúdo é relevante, comentar para eu entender que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração e curtir, porque assim vai nos ajudar aqui para que o conteúdo possa ser propagado, alcançando ainda mais pessoas. Amém? Vamos para o nosso conteúdo, pega a sua Bíblia se você pode e vamos sim aprender da palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre centrados no reino. E eu quero trazer uma frase para você que mexeu muito comigo enquanto eu estava estudando sobre este assunto, que diz assim: o reino de Deus não é algo que esperamos, mas algo que carregamos. O reino de Deus, ele não vai vir, ele já veio, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus é aquilo que nós manifestamos a partir de quem é filho de Deus, de quem é salvo, de quem já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Então nós carregamos o reino dentro de nós. Não é algo que nós tocamos, não é algo que nós apalpamos, é algo que nós carregamos, é algo que nós somos, é algo que nós transmitimos a partir dos filhos de Deus. E eu queria trazer a vocês, baseado esse ensinamento, sobre Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Para nós entendermos aqui, antes de nós entrarmos ponto a ponto e alguns aspectos que eu quero transmitir aqui para vocês, contextualizando aqui nós sabemos que Lucas, o doutor Lucas, foi que escreveu o Evangelho de Lucas, é o mesmo que escreveu Atos também, Atos dos Apóstolos. Lucas era um historiador e médico, então ele traz uns detalhes bem interessantes aqui para mim e para você. E ele está relatando que Jesus ele está a caminho de Jerusalém, só que aqui ele está passando o quê? Antes mesmo de chegar no verso 20, ele relata algumas histórias até chegar nessa transmissão de falar o que é o reino de Deus. Primeiro, nós temos a parábola das 10 virgens, aonde somente uma se achega a Jesus para agradecer pela cura que eles receberam. Um detalhe importante é que dentro dessas 10 virgens, eles eram samaritanas. E samaritano é um povo que não se dava muito bem com o judeu. No caso, Jesus, que era um judeu, e o povo judeu que estavam ali. Então, só para que vocês entendam, existe uma rincha muito antiga entre o povo samaritano e os judeus. Logo, aqui nós estamos vendo uma questão de que Jesus estava abordando a questão do perdão. Ou seja, o perdão, ele precisa ser liberado quantas vezes for necessária. E é exatamente isso que ele ensina, porque os fariseus estavam de todas as formas tentando pegar Jesus. É isso que os fariseus fazem, porque foram eles que levaram Jesus para a cruz posteriormente, logo depois, desse desenrolar da história. Então aqui os fariseus, o que eles queriam de Jesus, que era o Messias? Que Jesus apresentasse o reino de Deus como um reino político, para que pudesse massacrar Roma, que Roma estava assim massacrando o povo judeu, já estava assim encurralando o povo judeu. Então eles esperavam, até os apóstolos, até os discípulos que viriam ser depois ali de Jesus ser assunto aos céus, aqui ainda não era o momento, mas aqui eles queriam que Jesus fosse exatamente essa pessoa, que trazesse um reino político. Cadê esse reino que eu não estou vendo? Cadê esse reino que eu não posso tocar? Eu não estou sentindo esse reino, é uma linguagem hoje que a gente fala muito, eu não estou sentindo isso de Deus, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não estou sentindo que isso aqui é de... Não. Essa questão sensitiva é muito alma. Aqui Jesus ele quer retratar uma questão, olha, o Espírito de Deus não está aqui nem lá, o reino de Deus está dentro.
E é isso que ele queria trazer para as pessoas. Mas ele faz essa construção falando do perdão, falando que o reino de Deus é para todos, né, que queiram receber, queiram crer naquilo que está sendo pregado e anunciado a partir dos filhos e a partir de Jesus, no nome de Jesus. E ele está trazendo logo depois sobre essa condição aí do perdão e também sobre esse reconhecimento de uma pessoa que é de fora, no caso os samaritanos, ou seja, os gentios. Ou seja, não é só para o povo judeu, é para todo mundo. O reino de Deus ele precisa ser anunciado a todos, né? Todos têm acesso a esse reino, todos têm acesso a participar desse reino a partir de crer em Jesus. Porque quando eu creio, eu faço parte. Quando eu creio, eu recebo. E é exatamente isso que Jesus está apresentando para esse lugar. Então Jesus ele está corrigindo essa visão errada sobre o reino de Deus. Ele está corrigindo que está se mostrando como não se trata de um governo terreno, mas de um governo que faz parte do Filho de Deus que está dentro, algo interno. Então o reino de Deus, ele não precisa de templos luxuosos, mas de corações rendidos. E é isso que nós precisamos retratar. Mas vamos trazer alguns aspectos para poder ficar mais interessante ainda a respeito desse ensino, o que de fato é centrados no reino. Por que como igreja Tables nós trazemos esse lugar, que nós somos centrados no reino? Porque a nossa igreja, ela zela por esse lugar, que nós apontamos para o reino. Nós apontamos para um reino que existe um rei, existe hierarquia, mas que no fim do dia nós somos servos. Todos somos iguais, existe hierarquia como liderança, existe hierarquia, nós entendemos super bem isso, o pastor, o líder, enfim, o responsável ali para estar à frente de uma igreja, liderando aquela igreja, mas no fim do dia nós também todos somos servos, servos em Cristo Jesus. Então, entender a responsabilidade, um pastor, um líder e um liderado é importante, mas saber também que nós somos iguais e que nós somos, o pastor não é melhor do que o líder, não é melhor do que o voluntário, não é melhor que o membro da igreja, mas saber que nós somos servos em Cristo Jesus, somos escravos em Cristo Jesus, nós servimos ao mesmo rei e nós precisamos apresentar esse rei às pessoas para que elas possam receber e fazer parte desse reino de Deus. E é isso que eu quero te apresentar, caso você não conheça, caso você recebeu esse conteúdo, esse ensinamento por alguma pessoa, algum amigo, e você está entendendo. O reino de Deus, ele é para você. O reino de Deus é para todo aquele que crê, porque você vai fazer parte deste reino. E nós queremos aprofundar e entender o que é o reino de Deus. Lucas 17:21 diz: o reino de Deus está dentro de vocês, está dentro daqueles que são filhos de Deus. Mas Romanos capítulo 14, no verso 17 diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é algo que eu apalpo, não é algo que eu como. O reino de Deus, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Interessante, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uou, muito bom isso. Então algumas verdades sobre o que é o reino de Deus. Primeiro, a justiça. Não a justiça dos homens, uma justiça que é falha, uma justiça que erra, uma justiça que está suscetível a errar, a falhar, a vacilar, né? Como a gente diz hoje. Não, nós falamos de uma justiça que vem do alto. Por mais que uma justiça terrena possa falhar, a justiça dos céus nunca vai falhar. A justiça não vem do homem, a justiça vem de Deus. A justiça vem do reino do alto, o reino do nosso Deus. Então ele não opera na lógica humana, mas ela é justificada pela fé em Cristo Jesus. Isso está lá relatado em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Nós queremos entender também que a paz, ela não tem a ver com a ausência de problemas. Jesus nunca apresentou isso para mim e para você. Jesus nunca falou que nós seríamos isentos de problemas. Não. A paz que ele está falando é que ele vai estar no meio do caos comigo e com você. Você pode ter paz em meio aos problemas. Você pode ter paz em meio aos conflitos, porque a paz que Deus tem para mim e para você, ela excede todo nosso entendimento. Glória a Deus por isso, porque Ele está comigo no meio do problema, Ele está com você no meio dos problemas e Ele pode trazer paz ao nosso coração. Então não ache que decisões que você precisa tomar em Deus nem sempre vai ter conflitos ou vai ser ausente de conflitos. Pelo contrário, você vai ter conflitos quando você viver para Jesus, quando você viver segundo a vontade de Deus. Mas saiba que existe paz em meio ao caos, existe paz em meio aos conflitos. Isso é importante nós entendermos, porque tem muitas pessoas criando coisas na cabeça que quando está vivendo a vontade de Deus é quando não está tendo problemas. Não é isso. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós podemos ter muitos problemas externos. Mas lembre-se, externos, não interno. Não conflito interno, mas conflitos externos, aonde dentro de você
vai estar em paz. Dentro de você, o barco não vai virar. Dentro de você, você vai ter tranquilidade. Mas fora, pode ter certeza, as águas podem estar agitadas. Mas dentro, não. Porque você vai ter paz que excede todo o entendimento, excede tudo que acontece fora de nós, acontece fora do barco. Então, a alegria que vem do Espírito, isso é muito interessante, nós entendemos, a alegria no Espírito Santo, não é uma alegria momentânea, não é uma alegria que, eu costumo dizer, alegria e felicidade, né? A felicidade, ela está em coisas momentâneas, a felicidade está em questões terrenas, mas a alegria que está no Espírito, eu escolho alegrar porque eu não dependo de circunstâncias. Aqueles que estão em Cristo Jesus não dependem de uma circunstância para se alegrar. Então, a alegria do reino de Deus, ela apresenta no momento do caos. A alegria do reino de Deus, ela se apresenta quando tudo está dando errado aos seus olhos naturais, porque a alegria não depende de cenários favoráveis. A alegria do reino, a alegria em Cristo não depende de nada estar favorável aos seus olhos naturais. Ela depende de Cristo. E se você tem Cristo, você tem paz, você tem alegria, você tem a justiça que você precisa. Isso muda a nossa mentalidade, isso muda a nossa perspectiva, como nós vamos encarar a vida. Então é isso que nós precisamos compreender. O reino está sempre em movimento, não é uma espera passiva, mas um avanço contínuo conforme a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos nos apropriarmos. O reino transforma tudo ao seu redor. Um coração governado por Deus que impacta toda a sociedade. Então quando o reino, ele me governa porque eu tenho Cristo, eu vou impactar a sociedade. É uma consequência de eu impactar, porque o mundo está indo ao contrário. O mundo está esperando outra questão. Um homem, ele quer ter paz, ele quer ter alegria quando tudo está favorável. Mas o reino de Deus, ele fala o contrário. Talvez vai estar um caos externamente. Talvez não vai estar fazendo sentido nenhum, mas você vai ter paz e você vai ter alegria. Porque não depende de algo, não depende de alguém, depende do rei. E esse rei tem um nome, se chama Jesus Cristo. Então esse é o primeiro aspecto, que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Já o segundo aspecto que eu quero trazer para você é que somos embaixadores desse reino. Somos embaixadores e representamos Cristo. Lucas 17:20 diz: o reino de Deus não vem de modo visível. Mas 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo Jesus, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Eu quero que nós venhamos entender que o que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto é que nós representamos Cristo, representamos o nosso rei, representamos o Yeshua, representamos o Messias. Então, como representante do rei, nós precisamos representar ele diariamente. Nós precisamos representá-lo aonde nós pisarmos. Porque quando fala que nós somos representantes, embaixadores, eu represento aonde eu vou. Eu represento a todo tempo. Eu represento Deus em casa, eu represento Deus na rua, eu represento Deus no supermercado, eu represento Deus no meu trabalho, eu represento Deus porque eu sou embaixador. Então, antes de eu ser brasileiro, eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador celestial. Eu sou um representante dos céus. Então, aonde eu vou, eu represento os céus. Aonde eu vou, eu represento Jesus. Aonde eu vou, eu represento Deus. Aonde eu vou, eu represento o Espírito Santo. Se eu represento o Espírito Santo, se eu represento Jesus, se eu represento o meu Deus, então eu preciso mudar minha mentalidade. Então eu preciso mudar minha perspectiva para algumas coisas. Porque como que eu vou representar a Deus pensando em coisas erradas? Como que eu vou representar a Deus fazendo coisas erradas? Não posso. Porque Deus é santo. Então eu preciso representar um Deus que é santo. Então, seus filhos devem ser santos. Os seus filhos devem buscar a santidade, porque eu sou embaixador, representante desse reino. Então, vivemos pelo padrão celestial e não pelo sistema do mundo. Não é conforme o mundo dita, não é conforme o mundo se comporta, mas é conforme o reino diz, conforme o reino dita, conforme o reino se comporta. E eu vou me comportar, porque eu represento a ele. Eu represento as normas, eu represento as leis, eu represento aquilo que a Bíblia diz. Então o reino em nós deve ser visível para os outros. As pessoas precisam perceber exatamente esse reino que você serve. Precisamos exercer a autoridade delegada por Cristo para manifestarmos o reino de Deus. Lucas 10:19 vai retratar sobre isso. Nós fomos chamados para reconciliar os homens com Deus. Nós representamos esse lugar de reconciliação do homem com Deus. Se você já conhece Jesus, é porque algum homem te anunciou Jesus Cristo. Então hoje você tem acesso ao Pai.
porque Jesus deu acesso ao Pai. Mas um homem, como um embaixador, como um ministério da reconciliação, te reconciliou com Cristo. E hoje você tem o mesmo acesso para poder dar acesso a outras pessoas. Então hoje você tem o mesmo acesso para poder reconciliar um homem com Deus. Isso é muito lindo e é bom nós zelarmos por isso, apresentarmos esse Jesus para outras pessoas que estão perdidas, que estão mortas em seus pecados, em seus delitos, destinados ao inferno. Agora você vai apresentar o céu para ela. O que é o céu? Apresentar o reino, apresentar quem é Cristo, apresentar os céus para essa pessoa. Então a presença do reino em nós deve transformar a nossa família e também a sociedade. Então uma reflexão que eu quero trazer para vocês é que quando nós apresentamos o rei, então nós respondemos ao comando do rei. Então eu queria trazer um exemplo para vocês a respeito de comandos que nós precisamos responder. Eu tive uma experiência agora recente, de fazer uma viagem para um outro país, juntamente com a minha esposa. O Espírito Santo ministrou no meu coração como que o piloto ele faz o avião decolar. Ele estudou para isso, ele se preparou para isso. Provavelmente fez horas e horas de voos para poder estar apto para poder fazer aquele avião decolar com muitas pessoas. Não somente eu, mas várias pessoas que compraram aquela passagem para poder viajar para aquele país, que nós temos um destino. E ali eu estava naquele avião, só que ele está pronto para poder fazer o avião decolar. Ele tem toda a capacidade porque ele se preparou para aquilo. Só que ele tem um controle em suas mãos. Só que antes de decolar, existe uma condição que ele precisa esperar ser respaldado para ele poder continuar e fazer o avião decolar. E o que é? Ele receber uma confirmação da torre de comando. E ali ele estava para poder fazer o avião decolar, porque estava tudo certo. As aeromoças, elas já tinham feito todos os protocolos necessários para poder fazer antes da decolagem. Só que antes de ele decolar, estava tudo certo, tudo bonito. Aos meus olhos estava tudo certo. Aos olhos dos passageiros estava tudo certo. Mas ele recebeu da torre de comando para ele poder esperar que estava um avião que estava acabando de pousar. Então ele recebeu esse comando para ele poder não decolar naquele exato momento. Então ele teve que esperar alguns minutos para depois ele receber um comando da torre para ele poder decolar. Porque se ele não respeitasse o comando da torre, ele poderia causar um desastre, que seria uma batida, onde teria mortes e provavelmente eu não estaria aqui contando isso para você. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Provavelmente você já está entendendo aonde eu quero chegar. O Espírito Santo falou muito claro comigo, falou: Mateus, o reino de Deus tem comando, tem ordem. E existe um rei que traz ordens e traz direção e comando aos seus filhos. Aqui, a torre de comando trouxe o comando para o piloto. Nós na vida somos os pilotos. Nós podemos até ter o controle ali, mas nós só decolamos quando respondemos o respaldo da torre. Nós só decolamos quando recebemos a direção da torre. Eu não sei o que você tem feito, meu irmão. Eu não sei se você tem respondido ao comando da torre. Mas saiba que você não responder o comando da torre tem consequências. E você fingir que você não está escutando o comando da torre também vai trazer consequências. Então eu quero que você saiba que no reino de Deus tem ordem, no reino de Deus tem comando, no reino de Deus tem um rei que traz direção e nós precisamos responder a essa direção. E se nós não respondermos também ao comando, da mesma forma, vai trazer muitas coisas ruins, vai trazer muitos acidentes. Talvez você já está enfrentando acidentes porque você não está respondendo ao comando da torre. Então eu te digo agora, responda ao comando da torre. O comando da torre é o que vai nos fazer decolar naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então o reino de Deus, John Wesley ele já fala a respeito disso. O reino de Deus ele não avança pela força humana, mas pelo testemunho de vidas transformadas. Uau! Eu quero finalizar com você o terceiro aspecto falando, Deus começou uma boa obra e Ele vai completar na sua vida. Lucas 17:21 ele finaliza, o reino de Deus está dentro de vocês. Filipenses no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos falando, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que eu quero que você compreenda, que Deus vai completar a obra que Ele já começou na sua vida. O reino de Deus é um processo contínuo na nossa vida, não algo instantâneo. É um processo, é algo que precisa começar e ter um processo de continuidade. Faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Precisamos permanecer firmes para que Deus complete a sua obra. Precisamos que o reino cresça dentro de nós antes de manifestarmos ao mundo.
cresça nesse lugar, avance nesse lugar. O Espírito Santo nos capacita a viver a cultura do reino. Nós precisamos aplicar a cultura do reino no nosso dia a dia. Não só quando eu quero, não só quando eu preciso, mas é diário. É viver a realidade do reino na terra, trazer os céus para a terra. Quando nós oramos, nós trazemos o céu para a terra. A palavra de Deus diz que quando nós oramos, nós ligamos os céus na terra e nada pode ser desligado. Só você pode desligar. Então eu quero que você traga a concepção do reino de Deus para essa terra, porque ele já habita dentro de você, se você já reconheceu Jesus, se você é filho de Deus. Quando o reino nos transforma, influenciamos outros para a eternidade. Nós precisamos apresentar o reino para que venhamos influenciar outros para a eternidade, que nós já temos acesso. Nós não podemos ser pessoas medíocres, nós não podemos ser pessoas que negligenciam essa condição. O reino de Deus avança no mundo quando ele avança primeiro dentro de nós. Então, quando ele avança dentro de nós, ele vai avançar consequentemente fora, vai avançar consequentemente através de nós. Então, eu quero concluir isso com vocês, trazendo que o reino não é algo futuro, mas uma realidade presente que devemos manifestar. Como embaixadores de Cristo, representamos o reino e trazemos a sua cultura para a terra. E também Deus começou a boa obra e ele vai completar aquilo que ele começou na sua vida. O que eu quero te perguntar nesse dia é: o reino de Deus está sendo visível através da sua vida? As pessoas têm percebido esse reino que está dentro de você, está sendo apresentado da forma correta, da forma certa? Conhece o Jesus que você representa? Precisamos saber e saber responder essa pergunta. E se não sabemos responder essa pergunta, precisamos voltar, precisamos nos arrepender, precisamos mudar nossa mentalidade. Porque é isso que vai fazer a gente pensar e repensar quais atitudes temos tomado e o que temos apresentado para poder transformar e fazer pessoas ser transformadas. Amém, gente? Eu oro para que esse ensinamento ele venha transformar o seu coração e venha fazer você repensar. Você está apresentando o reino? Você está apresentando um reino de justiça, paz e alegria? Você está sendo um embaixador de Cristo? Você está dando continuidade naquilo que você começou em Deus? Ei, meu irmão, saiba que Deus vai fazer muitas coisas lindas em você e através de você. E eu oro para que esse ensinamento transforme seu coração e você abençoe as pessoas através desse ensino que você está recebendo. Você viva a realidade do reino diariamente e não só quando você quer, não só no domingo nos cultos, mas todos os dias da sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e nos encontramos no nosso próximo episódio.